Salve Maria Santíssima. Continuando o nosso estudo sobre os carismas do Espírito, né? Algo que a gente escuta muito são explicações que não são mentirosas, são verdadeiras, são boas, né? Acerca do dom de línguas, mas que tentam muitas vezes afirmar que ele não existe. Afirmar que ele é um dom apenas para a igreja primitiva, como eu falei no outro vídeo, né? E até falaram, geralmente nos sermões se fala assim, né? Nas homilias. Não, o dom de línguas que fala em Marcos 16, versículo 17, se refere ao, à unidade da igreja, à linguagem do amor, à linguagem universal da evangelização. Isso não deixa de ser verdade, certo? Porém, nós temos que entender uma coisa. Não se reduz. A palavra de Deus de forma alguma é simplória. Ela é plena. É um oceano infinito a palavra de Deus. Então a gente pode dar outras interpretações que não vão contra essa interpretação, mas que vai complementando também. Então, o dom de línguas, a gente sabe que só Deus mesmo, quando a gente se refere a quando a pessoa está orando em língua, só Deus entende, Deus que nos escuta. E alguns dizem que Romanos 8:26 não se refere ao dom de línguas, né? Outros dizem que sim. Romanos 8:26 fala que o Espírito vem auxiliar nossa fraqueza e ora por nós com gemidos inefáveis. Alguns dizem que não se refere a dom de línguas e outros que sim. Não vou entrar nesse debate, né? Mas a gente deve perceber que como é belo o dom de línguas, porque é a oração que vai nos tornando humildes. Não estou dizendo que quem tem o dom de línguas já é humilde, não. Isso seria uma loucura falar isso. Mas é o dom que nos ensina o caminho de humildade. Porque nós vamos. Um abraço, Silvaneide Bento, Deus abençoe. Rezarei por você sim, também reze por mim, tá bom? E a oração é essa comunhão, né? Um reza pelo outro, isso não é uma troca, mas é uma gratuidade, onde, como igreja, vamos rezando uns pelos outros. Então, o dom de línguas é um dom onde eu me mostro pobre. Não, eu não sei rezar. A minha oração é débil, é fraca. Embora eu já tenha um caminho de oração, tem algo chamado oração carismática, né? Que não é oração de quem é da RCC, da renovação carismática, não. Uma oração carismática é uma oração onde eu oro em português, mas quem vai conduzindo ela, de fato, de forma muito concreta, é o Espírito Santo. O dom de línguas, isso acontece de forma muito clara, né? Onde esses gemidos inefáveis, onde essa linguagem, esse êxtase no louvor, não êxtase no sentido de êxtase que os santos tiveram, mas um êxtase de louvor, de adoração, é a linguagem das almas esposas. E é isso que nós somos pelo batismo, como fala São Bernardo de Claraval. Onde nós começamos a orar em português, a louvar em português, e nos faltam as palavras. E o Senhor vem em auxílio, né, a nossa pobre linguagem e nos ensina a louvar. O dom de línguas não é o dom dos exibidos, não é o dom dos orgulhosos, mas, de fato, é o dom que nos ensina o caminho da humildade, mostra a nossa pobreza. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos o que nos convém como melhor, mas nós sabemos que aquele que habita em nós, como fala a palavra em Romanos 8 também, né, que conhece a intimidade do Pai, ele pode pedir o melhor. Quando nós oramos em português, geralmente, quem não tem uma oração mais profunda ainda e uma vida interior mais enraizada, geralmente pede o que acha que precisa, pede o que quer. Já quando nós oramos em línguas, se for uma oração de súplica, de pedido de intercessão, Deus vai pedir em nós o que nós de fato necessitamos. Então as nossas necessidades, elas se apresentam diante do Senhor na oração em línguas. Já na oração em português, muitas vezes nós somos tentados a pedir aquilo que nós achamos o que é melhor para nós, e muitas vezes não é. Então, como é belo isso, né? A oração em línguas também, ela se dá na canção em línguas. Ou seja, São Paulo chama isso de canto espiritual, né? A canção em línguas que também vai se dando de forma muito espontânea,
onde vem aquela melodia, onde você não inventa uma melodia, mas ela vem, né? E é uma melodia celeste. Como é belo isso. Quando São Paulo fala em 1 Coríntios 13 da linguagem dos anjos, a gente não precisa achar que os anjos falam dessa forma quando nós oramos em línguas, não. Quando São Paulo fala a linguagem dos anjos, é mostrando a sublimidade que é a caridade, né? Que ultrapassa até mesmo a forma de se comunicar dos anjos. São Tomás de Aquino vai abordar um pouco desse tema, né? São Tomás de Aquino, onde ele vai falar os carismas como dons que estão a serviço. Vai falar assim: deve-se tratar agora das graças grátis dadas, que se refere à linguagem em geral, o dom das línguas, a graça do discurso de sabedoria ou de ciência. O dom das línguas, o homem obtém, pelo dom de línguas, o homem obtém o conhecimento de todas as línguas. Vamos lá. O que você acha? São Tomás de Aquino vai falar o seguinte: São Tomás. Se diz que nos Atos dos Apóstolos todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os impelia a que se exprimissem. Uma glosa de Gregório assim comenta: o Espírito Santo apareceu sobre os discípulos em línguas de fogo e lhes deu o conhecimento de todas as línguas. Os primeiros discípulos de Cristo foram escolhidos para percorrerem o mundo pregando a sua fé a todos, como se lê no Evangelho de Mateus. Ide e ensinai a todos os povos. Ora, não era conveniente que aqueles que eram enviados para instruir os outros precisassem ser instruídos por eles sobre a maneira de lhes falar ou de compreender sua linguagem. Sobretudo porque estes enviados eram da mesma nação, da Judéia, como havia predito Isaías. Aqueles que sairão impetuosamente de Jacó encherão com sua raça a face da terra. Além disso, os discípulos enviados eram pobres e sem poder. Eles não teriam encontrado facilmente, desde o começo, intérpretes fiéis para traduzir suas palavras ou lhes explicar as dos outros, principalmente por terem sido enviados a povos infiéis. Por esta razão, era necessário que Deus lhes viesse em socorro com o dom das línguas, a fim de que, como se havia introduzido a diversidade de línguas, quando os homens começaram a dar-se à idolatria, como se lê no livro do Gênesis, assim se desse o remédio a essa diversidade, quando tivesse que ser convertido ao culto de um só Deus. Ou seja, né, vai mostrando uma das formas de atualização do dom de línguas. São Tomás de Aquino vai apresentando. E uma das formas da atuação do dom de línguas é, por exemplo, eu não estudei, digamos, o francês. E Deus me dá a graça em uma oração, ou em uma pregação, ou em uma entrevista que esteja em vista da evangelização, ou em uma evangelização pessoal ou coletiva. Deus me dá a graça, o carisma de falar aquela língua. Isso aconteceu com os primeiros cristãos, isso acontece ainda hoje, isso é muito concreto, certo? Isso é uma das formas da atuação do dom de línguas. Isso não exclui as outras formas de atuação. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos essa atuação do dom de línguas, né? Lá presente. Se manifesta ali a xenoglossia e também a glossolalia, as duas formas, porque nós percebemos que as pessoas vão entendendo a fala dos apóstolos, a proclamarem as maravilhas do Senhor na própria língua deles, que eram várias línguas. E também, no finalzinho do capítulo 2 de Atos, vai falar que pareciam que eles estavam embriagados, e era 9 da manhã, né? E São Pedro fala que eles não estavam embriagados, mas que era uma ação do Espírito Santo. Ou seja, ali também havia esse balbuciar do dom das línguas, né? Então, isso era muito claro. É claro que muitas vezes os tradicionalistas não aceitam isso, esse argumento, né? Diz, não, de forma alguma, não é isso que a renovação carismática faz. Isso é uma babaquice, né? E por conta de uma pessoa ou algumas, começa a condenar toda a renovação carismática. Isso é um perigo, né? Nós somos muito tendenciosos a julgar com rapidez. A misericórdia
para com os outros ela é muito lenta da nossa parte, mas a nossa justiça ela corre às pressas para é, fazer jus, fazer julgamento ao outro. Isso é muito perigoso, né? Então, infelizmente nós percebemos que há essas rinchas tremendas e até racionalmente inexplicável. O que explica isso é o mistério da iniquidade, porque por conta do nosso pecado nós criamos dentro da igreja essa ruptura de unidade. Eu não estou falando de uniformidade de pensamento, mas às vezes há um grande desrespeito, né? Tantos das pessoas da RCC para com alguns tradicionalistas, como vice-versa, dos tradicionalistas para com pessoas que participam da RCC ou que não participam, mas que bebem dessa graça da experiência dos dons carismáticos. Então, a gente deve estar atento a ambas as posturas que são extremistas, egoístas e só trazem, né, um grande prejuízo e um engessamento da nossa fé. Ainda que São Tomás de Aquino vai falar sobre o dom de línguas é mais excelente do que a graça da profecia. Vamos lá. O dom de profecia, que o dom das línguas se refere às diversas vozes ou sinais de certas imagens sensíveis representadas em visão imaginária. Por isso, Agostinho compara o dom das línguas a essa forma de visão. Santo Agostinho compara o dom das línguas a essa forma de visão. Pois, como foi dito acima, o dom da profecia consiste na própria iluminação da mente para que ela conheça a verdade inteligível. Portanto, assim como a iluminação profética é mais excelente que a visão imaginária, assim também a profecia é mais excelente que o dom das línguas, considerado em si mesmo. Porque o dom da profecia nos dá a conhecer as próprias realidades, o que é mais nobre do que conhecer apenas as palavras, como é o caso do dom de línguas. Porque o dom da profecia é mais útil, que o apóstolo prova por 3 razões. Porque a profecia é mais útil para a edificação da igreja, a qual em nada contribui quem fala em línguas, a menos que ele explique o que está dizendo. Porque se aquele mesmo que recebeu o dom de falar em várias línguas não compreendeu o que está dizendo, o que pertence ao dom da profecia, isso não adiantaria para a sua edificação espiritual. Quanto aos infiéis, por causa dos quais sobretudo parece ter sido concedido o dom das línguas, uma vez que poderiam, por exemplo, os judeus, uma vez que poderiam considerar loucos aqueles que as falassem, por exemplo, os judeus achavam que os apóstolos estavam embriagados, porque estes falavam em línguas, segundo narra os Atos dos Apóstolos, ao passo que pelas profecias os infiéis ficavam convencidos, pois lhes são revelados os segredos dos seus corações. Portanto, deve-se dizer que a excelência da profecia consiste em que o profeta não só seja iluminado pela luz inteligível, mas que perceba a visão da imaginação. Assim também faz parte da ação do Espírito Santo, não só encher a mente do profeta com a luz profética e a fantasia da visão imaginária, como aconteceu no Antigo Testamento, mas ainda dispor exteriormente a língua do profeta a proferir os diferentes sinais da linguagem. Tudo isso se cumpre no Novo Testamento, quando se lê na primeira carta aos Coríntios. Cada um de vós tem seu salmo, seu ensinamento, seu discurso em línguas, o seu apocalipse, ou seja, revelação, né? Quer dizer, sua revelação profética. Deve-se dizer que pelo dom da profecia o homem se ordena a Deus, segundo o Espírito, que é mais nobre do que ordenasse a ele segundo a linguagem. Pois de quem fala em língua se diz que não fala aos homens, isto é, ao seu intelecto ou para a sua utilidade, mas só para o intelecto de Deus e para a sua glória. Ora, pela profecia o homem se ordena a Deus, e ao proveito do próximo. Portanto, ela é um dom mais perfeito. Então aqui é um pouquinho sobre o dom de línguas. Também fala o seguinte, né? Deve-se dizer que a interpretação dos discursos se pode reduzir ao dom de profecia na medida em que a mente é iluminada para entender e expor tudo aquilo que for obscuro nos discursos,
seja por causa da dificuldade das coisas significadas, seja por causa das palavras desconhecidas que são empregadas, ou ainda das semelhanças de que se faz uso, segundo estas palavras do livro de Daniel. Ouvi dizer de ti que podes interpretar as coisas obscuras e resolver as intricadas, pois a interpretação dos discursos é superior ao dom das línguas, como é patente nas palavras do apóstolo. Maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a menos que esse também interprete. Não obstante, o apóstolo coloca a interpretação dos discursos depois do dom das línguas, porque ela se estende também à interpretação dos diversos gêneros de línguas. Ou seja, a interpretação de línguas, ela se dá quando há uma profecia em línguas. Essa profecia em línguas podem ser línguas desconhecidas, onde ninguém conhece, não é a linguagem comum, não tem um idioma, ou também pode ser uma língua conhecida, mas não pelaquela pessoa que profetizou. Tipo, a pessoa profetiza, eu falo em português, um exemplo, aí eu profetizo em chinês. Então alguém vai ter o dom da interpretação daquilo na linguagem que a Assembleia vai entender. Ou seja, aí entra o dom da interpretação, que não é uma tradução. Por exemplo, a pessoa pode profetizar em línguas durante 5 minutos, um exemplo, né? E a pessoa que vai interpretar, ela pode interpretar em 1 minuto, um exemplo, ou em 3, ou em mais do que 5, porque não é uma tradução de cada palavra, entende? É um entendimento do que Deus está falando para aquele povo. Ou seja, é um entendimento da ação de Deus, da voz de Deus, do direcionamento de Deus. Isso é a interpretação das línguas. Então não é uma tradução de um idioma, letra por letra, palavra por palavra, não é dessa forma, certo? Existe também a profecia em línguas cantada, que a pessoa pode interpretar cantando, ou pode interpretar também na língua vernácula, no nosso caso em português, né? Então, se a pessoa profetizou em línguas cantando, não precisa ser interpretado cantando. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem profetiza em línguas, ele mesmo pode interpretar, Deus pode dar graça, ou uma outra pessoa ou outras pessoas podem interpretar essa profecia em línguas. Então é um pouco sobre o dom de línguas que a gente está falando agora, e depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a profecia, como ela se dá, né? A profecia mesmo, propriamente dita. Então fique ligadinho no estudo aqui sobre os carismas do Espírito Santo. Compartilhe com seus irmãos aí de grupo de oração e nos dê dicas de como também melhorar o nosso canal, tá bom? E as nossas lives. Uma outra coisa também, dicas de livros sobre esse assunto, né? Tem o Dom de Línguas, do Padre Roberto de Grandes, o Dom de Línguas do Márcio Mendes, né? O livro do Márcio Mendes. Tem o livro Experienciar Milagres, do Padre Léo, que tem uma parte que ele fala só mais sobre os carismas. Tem também o Aspirar aos Dons Espirituais, que é do Monsenhor Jonas Abib. Então são algumas dicas aí de você pode estar aprofundando sobre os dons do Espírito, né? Também o Enchei-vos, que é o estudo bíblico da comunidade de Shalom. Todos esses são livros oracionais e livros também de estudo acerca do dom de línguas em específico e também da interpretação das línguas. Um abraço, Deus abençoe, um ótimo